Olá, estão me ouvindo bem? Beleza. Travando, tá tranquilo, né? Gente, alguns recadinhos antes da gente começar. Uma boa noite a vocês que estão aqui presentes, uma boa aula para quem vai assistir depois. Na semana passada a gente falou de teoria geral da prova e tratando desse tema, a gente falou lá das noções introdutórias de prova, conceito, tratamos de o que é meios de prova, meios de obtenção de prova. Pedi para vocês assistirem os vídeos do YouTube que eu já tinha colocado na semana passada no CIGA, envolvendo o princípio da presunção de inocência e princípio da vedação à autoincriminação, o nemo tenetur si detegere. Espero que vocês tenham lido também os slides que falam dos princípios, como da audiência contraditória, que está no slide lá sobre teoria geral da prova. E prometi que ia gravar um vídeo sobre o princípio da vedação às provas ilícitas. Eu coloquei ele hoje no CIGA e peço que vocês leiam, assistam esse vídeo da vedação às provas ilícitas, porque é um tema interessante. E peço também que leiam o texto em PDF do Luiz Flávio Gomes, algo que eu já comentei na semana passada, sobre vedação às provas ilícitas. Outra coisa, hoje a gente vai falar sobre provas em espécie. A prova em espécie que a gente vai abordar aqui na webconferência é o interrogatório do réu. Hoje, tratando desse tema, enviei no CIGA e chegou no e-mail de vocês a informação de 3 novos vídeos que eu gravei sobre prova testemunhal, prova pericial e busca e apreensão. Prova testemunhal, prova pericial e busca e apreensão. Peço a vocês que assistam esse vídeo. Infelizmente, a gente não consegue fazer a webconferência de tudo, e as webconferências têm que ser curtas, porque é algo desgastante ficar falando horas aqui. Então, peço que vocês, naquela ideia de protagonismo estudantil que se espera das aulas remotas, assistam esses vídeos do YouTube. São vídeos curtos, em torno de meia hora, tem um até menos que isso, que tratam dessas provas em espécie e da busca e apreensão, que não é uma prova em espécie, mas é estudada junto. Fora isso, tratando de prova em espécie, hoje a nossa aula está sendo gravada, que fala do interrogatório, e vai ser disponibilizada depois no CIGA. Tem outras provas em espécie que eu também vou preparar o material e colocar em PDF no CIGA. Depois que a gente terminar provas em espécie, a gente já avança para prisões, que é o tema, digamos, mais importante do semestre. Lá a gente vai ter uma aula de prisão em flagrante, preventiva, temporária, e aí no Supremo envolvendo aquele 316 parágrafo único, que o Marco Aurélio, com base nele, soltou o André do Rap lá. Então, vai vir assuntos bastante interessantes por aí. Repetindo que nossos questionários, nossas avaliações já estão lá no sistema. Uma é uma resenha, quando vocês já fazerem ela, já podem enviar. E a outra é um questionário, que esse daí eu peço que vocês esperem, ele nem está liberado ainda, que envolve o tema prova e o tema prisões. Isso vai ser tratado, ele vai ser liberado em novembro. São só essas duas atividades. Quem tiver alguma outra dúvida, seja sobre aspectos procedimentais da nossa aula, sobre o CIGA, seja como referente à disciplina, algo que vocês já estudaram, que eu pedi, no final da aula eu me coloco à disposição. Então vamos lá, a aula de hoje, portanto, é sobre interrogatório do réu. Peço que vocês abram aí seus vademecums ou seus sites aí do Planalto, né? A partir do artigo 185.
Eu vou fazer algumas observações do interrogatório em slide e depois a gente vai fazer uma leitura dos artigos do CPP. São poucos artigos, é bem tranquilo esse tema. Volto a frisar para quem entrou depois. Tem 3 novas aulas do YouTube minhas gravadas sobre esse tema já no Cigar. Coloquei hoje e além de uma aula sobre o princípio da proibição das provas ilícitas. Está lá para vocês assistirem e eu me coloco à disposição para tirar dúvida delas, seja entrando em contato comigo, seja vocês esperando até a próxima aula. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui para a gente falar, então, do interrogatório do réu. Não custa lembrar, gente, que a gente está tratando de prova. Agora minha tela está cheia, se por acaso começar a falhar, não esqueçam de me avisar. A gente está tratando de prova. Então, aqui, eu estou tratando do interrogatório do réu perante o juiz. Não estou falando mais de interrogatório policial, de inquérito policial. Então, vamos lá. Qual é o conceito de interrogatório do réu? É o ato processual por meio do qual o juiz ouve o acusado sobre sua pessoa e sobre a imputação que lhe é feita. Percebam que a previsão legal que se trata dessa sistema, desse procedimento, desse rito que envolve o interrogatório do réu, é o artigo 187. Mas daqui a pouco a gente vai ler de uma forma corrida todos os artigos do interrogatório no CPP. E já de antemão alerto que até uma característica que a gente coloca no interrogatório, que ele é bifásico, né? Primeiro se pergunta sobre a pessoa, sobre a qualificação dela, e depois sobre o fato, né? Sobre o caso penal, sobre o que aconteceu. E o interrogatório, gente, ele se configura como manifestação do princípio da autodefesa. No direito processual penal 1, a gente viu esse princípio, que diz na Constituição que aos litigantes em processo judicial são garantidos o direito à ampla defesa e ao contraditório. E quando a gente estuda ampla defesa no direito processual penal 1, a gente vê que ela é composta pela autodefesa e pela defesa técnica. A defesa técnica é realizada por advogado. A autodefesa é aquela realizada pelo próprio acusado. Esta autodefesa se manifesta como, gente? Pelo direito de presença, pelo direito ou capacidade de postulatória, ou seja, capacidade de impetrar habeas corpus, por exemplo, e pelo direito de audiência. Aí se encontra o interrogatório do réu, como manifestação do princípio da ampla defesa no seu aspecto autodefesa, direito de audiência, direito do réu ser ouvido e transmitir ao juízo a sua versão dos fatos. Beleza? Então, essa é a ideia do conceito do interrogatório, tá? Portanto, o interrogatório judicial é um momento oportuno, tão somente para que o acusado exerça o seu direito de autodefesa. Ótimo. Vou abaixar aqui rapidão, estou vendo que tem gente pedindo para entrar aqui na sala. Vou voltar aqui, sempre aquela dica, né, se possível, entre com o e-mail da Unemat, porque senão pode ficar de fora, porque quando eu amplio a tela aqui, eu não vejo quem tá entrando. Só fica uma musiquinha aqui. Essa musiquinha aí, a gente, se for fechar o slide toda hora, fica atrapalhando, né? Então, qual é a natureza jurídica do interrogatório do réu, gente? Existem 3 principais correntes dizendo o que é o interrogatório do réu no mundo do direito, no direito processual penal. Uma primeira corrente sustenta que o interrogatório é um meio de prova, ou seja, uma espécie de prova. Essa corrente que diz que o interrogatório é uma espécie de prova
que é a corrente mais simples, né? É fácil dizer que ela é uma espécie de prova, porque no CPP, ela, na sua localização do CPP, está entre as provas em espécie. Tudo bem. Afirmar que o interrogatório constitui apenas meio de prova tem um problema, porque não explica a situação em que o acusado opta pelo direito ao silêncio, pois desse silêncio não se pode retirar prova alguma quanto ao mérito da imputação. Quem já viu o vídeo sobre o nemo tenetur si detegere, vedação à autoincriminação, escuta isso de mim lá, que o direito ao silêncio não pode ser utilizado em prejuízo do réu. Então, quem adota essa primeira corrente fica com esse obstáculo, fica difícil explicar esse problema. Como considerá-la meio de prova se o réu pode usar-se do direito ao silêncio? E, ao usar do direito ao silêncio, o juiz não vai poder valorar isso negativamente, porque é um direito do sujeito permanecer em silêncio. Então, há essa discussão não caminham mais pela natureza jurídica de meio de prova para o interrogatório. Então, qual seria a natureza jurídica do interrogatório do réu? Surgem, então, duas outras correntes. Essas duas correntes que vêm agora são mais fortes sobre o assunto, e a primeira diz que o interrogatório tem uma natureza mista. Por que natureza mista? Ele é meio de prova e meio de defesa. Quando que o interrogatório é meio de defesa e quando é meio de prova? Está aqui. É essencialmente manifestação da autodefesa, mas na medida que o magistrado pode se servir de elementos constantes do interrogatório para se formar seu convencimento, caso o interrogado venha a responder, também se trata de meio de prova. Então, a ideia é a seguinte, a respeito dessa natureza mista. O interrogatório é meio de defesa, mas também será meio de prova se o interrogado falar, se ele dar a sua versão dos fatos. Pois, a partir do momento que ele fale, o juiz já pode fazer uma valoração daquilo no processo. E essa valoração do interrogatório feito pelo réu, nem sempre vai ser positiva para o réu. O juiz pode valorar negativamente a fala dele no interrogatório. Por quê? O juiz pode considerar que naquela fala dele ele deu uma versão totalmente fantasiosa, que não corresponde à realidade de que foi colhido no processo, a título de provas periciais, oitiva das outras pessoas, das testemunhas, da vítima. Então, ele pode valorar negativamente aquele interrogatório do réu, desde que seja de uma forma objetiva, né, de uma forma que ele confronte o interrogatório com as demais provas colhidas. Eu acho interessante essa corrente, sinceramente, acho a mais correta, mas tenho visto posicionamento majoritário caminhando no sentido de que a terceira corrente tem sido a mais admitida. A terceira corrente diz que o interrogatório é um meio de defesa, porque é o momento em que o réu esboça suas versões de fatos. É o momento em que ele, inclusive, se quiser, pode não falar. O interrogatório é interessante, inclusive, que o exercício ao direito ao silêncio pode ser feito de modo... fugiu outra palavra, vou usar essa, entre aspas, picado. Como assim picado? É a palavra que veio na minha cabeça. Ele pode escolher qual pergunta responder ou não, o réu. Porque, sendo meio de defesa dele, se ele acreditar que em alguma pergunta que lhe foi questionada, ele acha melhor não responder, ele pode ficar quieto. Explico. O interrogatório funciona assim. O juiz lê a denúncia para o sujeito, depois da qualificação dele, e faz uma pergunta genérica a respeito daqueles fatos. É verdade o que está descrito aqui na denúncia? O réu pode dizer nesse momento, excelência, eu vou optar pelo meu direito ao silêncio. Aí acabou o interrogatório. Mas este réu também pode adotar a seguinte posição, e costuma estar instruído pelo seu advogado. Ele pode dizer, não é verdade, pensando nisso, né, caso ele não venha confessar. Não é verdade, aconteceu assim, assim, assado.
Ah, é? Aí o juiz começa a fazer alguns questionamentos mais específicos. Em relação a esses questionamentos mais específicos, se ele não se sentir confortável, ele também pode, em relação a um ponto específico, se calar, melhor do que falar picado. Então, em relação a um ponto específico, ele também pode se calar. Então, a pergunta é, qual corrente a gente deve adotar? Eu acredito que depende da situação em que você esteja colocado. Se você está colocado numa situação de defesa, num exame de ordem, numa prova de defensoria pública, a terceira corrente é a melhor. Mas se você estiver relacionado com uma prova que envolve delegado, acusação, creio que a segunda corrente que fala da natureza mista é a mais adequada. Então, varia essa adoção da corrente. Embora, como eu vou falar mais à frente, tenho visto um maior prestígio para a terceira, dizendo que o interrogatório é um meio de defesa. Tá ok? Deixa eu baixar aqui um pouquinho para... Se tem alguma questão. Professor, boa noite, 329. Tranquilo, Iago. Tranquilo. Pode atrasar, gente. Não tem essa. Vocês podem assistir depois. É a hora que vocês quiserem. Fiquem à vontade. Até penso, né? Até penso, ó, tem 23 na sala. Tem matriculado 48. Né? Até penso que esse pessoal vai assistir depois. Se não assistir, né? E tem um tal de relatório de acesso no CIGAE. Eu olho esse relatório de acesso aí. Aí o aluno fica por 2 décimos, para passar professor 2 décimos. Aí eu vou ver lá, o cara não assistiu uma aula. Aí é complicado, né? Beleza, vamos continuar. Mas isso não acontece com essa turma aqui. Aqui não acontece isso, não. Vamos lá. Momento de realização do interrogatório, gente. Vocês sabem, é uma lei de 1944. E antes de 2008, que teve uma alteração da lei 11.719, o interrogatório era o primeiro ato da audiência de instrução. Qual que é a audiência de instrução? É onde é uma audiência destinada a acolher as provas feitas na modalidade oral, testemunha, vítima, réu. E a audiência de instrução, segundo o Código de Processo Penal, ela é de instrução e julgamento. Em regra, nessa audiência já era para acabar. Sair sentença de lá. Mas não é o que acontece. Costuma abrir prazo para alegações finais por escrito e depois o juiz profere a sentença. E antes de 2008, o interrogatório era o primeiro ato da instrução probatória. Acontece que, com a reforma trazida pela Lei 11.719, o artigo 400 do CPP passou a prever o interrogatório como último ato da instrução probatória. Vamos ler lá o artigo 400? Quem tiver aí, abre, por favor. 400, vamos lá. Aqui. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222, bem como ao esclarecimento dos peritos, às acariações e ao reconhecimento de pessoas e coisas. Ao final aqui, interrogando-se em seguida o acusado. Então, o interrogatório do réu é o último ato da audiência de instrução e julgamento. E por que teve essa mudança, gente? A gente coloca aqui. A alteração condiz com o princípio da ampla defesa. Pois, sendo o último ato, a defesa técnica e o próprio acusado, quando vai falar, já terá conhecimento de todo o acervo probatório produzido. Então, a partir disso, de todo este conhecimento, ele poderá se manifestar, apresentando sua versão dos fatos e seu acervo probatório, acerca do acervo probatório. E é interessante o seguinte, gente, em regra, o réu vai acompanhar as outras oitivas anteriores, salvo no caso da presença dele causar algum tipo de constrangimento. Então, ele vai acompanhar o que a vítima vai falar, vai acompanhar o que as testemunhas irão falar,
Então, a partir disso, vai ajudar, vai contribuir para a construção da sua fala, do seu interrogatório. Percebam isso, que dessa observação minha, dá margem à adoção daquela terceira corrente, né, de meio de defesa, porque o cara acompanha tudo. Ele acompanha tudo. Ah, professor, sacanagem, ele não deveria ouvir, porque senão ele vai se preparar para mentir, alguém pode dizer isso. Mas aí a gente dá um pouco de razão para a terceira corrente que diz que o interrogatório é um meio de defesa. Por que eu falei que eu ainda assim acredito que tem natureza mista? Porque mesmo que ele ouça, por várias vezes a gente vê o sujeito na hora do interrogatório se embananando, falando coisas erradas. Puxa, você dá até uma cotovelada no seu cliente. Brincadeira, isso daí não faz não. Mas você vê o cara se contradizendo, ficando nervoso, e aí o juiz vai e pode manifestar a respeito disso no ato da sentença, de proferir a sentença. Mas é interessante observar isso, que o réu vai acompanhar tudo, exceto se a sua presença causar constrangimento. E cabe ao juiz fazer esse feedback, tá? Quando a testemunha, a vítima entra na sala, ele vai falar, tem algum problema de você prestar seu depoimento na frente do réu? Não tem problema algum, beleza. Então vamos embora. Se ele tiver que sair por causa desse constrangimento, seu advogado continua. Não sai o advogado. Sobre o advogado é até interessante observar, não me lembro se eu falo isso nos próximos slides, mas já adianto, que o advogado nesse cenário aí do interrogatório do réu... Ai, peraí, deixa eu lembrar o que eu falar. Esqueci. Mas daqui a pouco eu lembro o que eu ia falar do advogado. Vamos ver essa observação primeiro, e aí depois eu vou lembrar. Então, o artigo 400 do CPP diz que o interrogatório do réu é o último ato da instrução de julgamento, e da audiência de instrução e julgamento. Tem algumas leis especiais que ainda prevêem o interrogatório como o primeiro ato. Um exemplo delas existe crime na lei de licitações, é a lei de licitações e a lei de drogas. Mas o entendimento jurisprudencial atual é que o artigo 400 do CPP tacitamente revogou esses dispositivos no que tange à ordem da oitiva do réu. Então, mesmo que o crime se trate de tráfico de drogas, lei de drogas, o réu deve ser o último a ser ouvido. Numa visão constitucional da coisa, é a melhor atitude que o juiz deve pensar. Não ser legalista, não. É lei de drogas, diz que o interrogatório é o primeiro ato. Não faça isso. Isso pode ser anulado depois, ser tratado como uma prova ilegítima. Deixe o réu para ser ouvido por último. Lembrei o que eu ia dizer. Eu ia dizer o seguinte, ó. Ou esqueci de novo, peraí. Lembrei. Nesse cenário do advogado e do réu escutarem tudo o que está acontecendo, é importante, e é o que deve ser feito, que antes de começar o interrogatório, todo mundo foi ouvido, testemunha, vítima, testemunha, perito, vai começar o interrogatório. É importante que antes que ele se inicie, o juiz vire para o advogado e diga: você quer fazer uma entrevista prévia com o seu cliente antes da gente começar? Isso é levantar ou invocar ou tratar o princípio da ampla defesa em sua magnitude. Porque vai propiciar que depois de ouvir todo mundo, a audiência dê um pause e o advogado troque uma ideia, converse com o seu cliente sozinho. Então, olha o que pode acontecer nisso. Toda a estratégia que o advogado tinha com o seu cliente antes da audiência pode ser modificada dependendo do que o povo falou lá. Então, o advogado, depois de ouvir as testemunhas, a vítima, e o juiz oportunizar esse direito a ele, de entrevista prévia, ele pode chegar no cliente dele e falar: não tem aquele ponto que a gente tinha falado que você ia falar isso, assado? Agora você vai falar isso, assado. Gente, eu estou falando a verdade do que acontece, tá? Ah, professor, tá falando então que o advogado vai falar para o cara mentir? Não é mentir, vai só falar a melhor forma dele se explicar, né? Não é mentira isso daí. Então, vocês têm que ter essa noção.
Se o juiz não oportunizar ele essa entrevista prévia, o advogado pode tomar a iniciativa. Doutor, gostaria de, antes de começar o interrogatório, ter essa iniciativa, essa entrevista prévia com o meu cliente. Então, é um ponto interessante que envolve a prática penal, esse assunto. Beleza? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida sobre isso? Deixa eu dar um para participar. Poxa vida, gente. Ah, todo mundo entrou. Professor, Oi. caso ocorra o constrangimento e o réu tenha que se retirar, quando ele vai prestar o depoimento para poder se defender? Quando chegar, primeiro a gente tem que pensar assim, essa ideia do constrangimento, se envolver com a vítima, ele vai sair só enquanto a vítima estiver falando. Aí depois ele volta, até a hora dele ser ouvido, entendeu? Ah, sim, beleza. Então é só uma saída momentânea do local da sala de audiência. Ah, ok. Obrigada. Vamos continuar aqui, tem mais coisa bacana sobre o réu para a gente falar, do interrogatório dele, que são as características do interrogatório. Primeiro, o interrogatório é um ato personalíssimo. O que significa dizer isso? Que é um ato pessoal, significando, portanto, que deve ser exercido pessoalmente pelo acusado. Gente, então ninguém pode ser interrogado por procuração, né? Quem é interrogado é o acusado, é o réu do processo. É um ato contraditório, porque ambas as partes podem formular perguntas. E funciona assim, eu já falei agora há pouco para vocês, em relação ao interrogatório do réu, funciona assim. O juiz lê a denúncia e depois faz uma pergunta genérica. Até tem um artigo do CPP que a gente vai ler que trata um pouco do que deve ser perguntado. Mas é assim, o juiz vira para o cara e fala, é verdade o que está descrito aqui? Né? E depois do juiz fazer alguns questionamentos, o juiz vai passar a palavra para acusação e defesa fazer as suas ponderações na forma de perguntas. Né? E por isso que, por passar a palavra para acusação e defesa, o interrogatório é tratado como um ato contraditório. É um ato assistido tecnicamente, né? Porque a presença dele, do advogado, é indispensável e, como eu expliquei agora, a pessoa, o réu, faz prévia e reservado. É um ato oral, ou seja, em regra, ele deve ser, as perguntas do acusado devem ser respondidas oralmente. As exceções estão no artigo 192, como eu falei, ao terminar os slides, a gente vai ler todos os artigos desta parte do interrogatório do CPP. É um ato individual, no sentido que cada interrogado é ouvido separadamente. Isso é importante, a gente falou há pouco que o réu acompanha a oitiva de todo mundo. Então, imagina que tenha 3 réus. Enquanto uma testemunha está lá falando, os 3 réus estão escutando, sentados lá ao redor. Todo mundo com a mesma roupinha, o agente penitenciário lá perto, policial penal. Mas, na hora do interrogatório desse caso, onde envolve um concurso de pessoas, onde tem 3 réus, cada um vai ser ouvido separadamente. Aí é interessante, né? É lógico, é correto, né? Porque aí, poxa vida, né? Aí cada um é ouvido separadamente, cada um dá a sua versão dos fatos, e é mais confortável para todo mundo que todos sejam ouvidos, mas de forma individual, né? Porque um ficar ouvindo o que o outro vai falar torna a coisa totalmente maquiagem, um ato meramente perfumaria jurídica, né? Porque um vai escutar o que o outro vai falar, o outro vai repetir, o terceiro vai repetir, pronto, não. Separadamente, a verdade aproximativa daquele fato fica mais fácil de ser alcançada. É um ato bifásico, pois, como falei, a primeira fase envolve perguntas sobre a pessoa do acusado e a segunda fase refere-se a perguntas relacionadas aos fatos, aquele caso penal. E a última característica do interrogatório que eu trago aqui é que, se o réu estiver presente,
é um ato obrigatório, né? A inauguração, quando eu falo, caso o réu esteja presente, o interrogatório é obrigatório, eu quero dizer que o réu foi ao fórum, estava preso e foi levado ao fórum. A gente vai ver, na verdade, que a preferência é que ele não seja levado ao fórum, mas na prática é o que acontece, mesmo preso. Quando ele chega lá no fórum, foi levado lá, o réu solto chegou à sala de audiência e esteve lá. Então, seu interrogatório vai dar início. Ele vai ocorrer mesmo que, na parte dos fatos, ele manifeste o direito ao silêncio. Vai ser feita a ata da audiência de instrução do interrogatório do réu, ele esteve presente. Mas vamos imaginar se o réu está ausente. Se o réu está ausente, o réu foi citado, não estou pensando em hipótese onde ele foi citado por edital, que o processo suspendeu, não. Eu estou imaginando a ideia do cara que foi citado para o interrogatório e simplesmente não compareceu. Ele foi citado e não quis ir. E aí, nesta hipótese, a presença do réu deve ser forçada, deve ocorrer algum tipo de condução coercitiva, porque o interrogatório é um ato obrigatório? Por causa do réu estar presente, em razão da sua presença, mas o réu pode simplesmente não ir, e isso torna o interrogatório facultativo. Olha que interessante, mais um ponto para quem aí quer fazer concurso para a Defensoria Pública, para quem vai fazer penal na segunda fase do exame da ordem, mais um ponto que atualmente a doutrina tem caminhado para tratar o interrogatório como meio de defesa, porque o cara simplesmente pode dizer não vou, não quero participar, e o juiz não pode obrigar ele aí. Tanto é que, vou até passar um slide para adiantar esse assunto, que sobre a construção coercitiva, eu juntei no SIGA-A um material do meu site jurídico que diz que atualmente, vou abrir ele aqui rapidão, atualmente a condução coercitiva do réu para interrogatório é algo inconstitucional. STF publica acórdão sobre inconstitucionalidade de condução coercitiva para interrogatório. Ora, se é inconstitucional, ou seja, se o sujeito não quer ir, aí o interrogatório não tem força obrigatória. Eu faço uma marcação e peço que para vocês lerem isso no SIGA-A, que é importante. Eu faço uma marcação aqui sobre esse assunto, nessa parte aqui, ó. Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, que desrespeita a dignidade da pessoa humana. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recusar-se a depor investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Compreenderam, gente? Então, o ato de ser interrogado só é obrigatório se o sujeito ir ao fórum, estar presente na sala de audiência. Aí ele vai ser obrigatório no sentido de inaugurar-se a sessão, começar ela. Mas mesmo depois de começar, ele ainda pode exercer o direito ao silêncio. Mas já começou, teve o interrogatório. Em contrapartida, na ausência do réu, o interrogatório é facultativo, porque contra ele não pode ocorrer uma condução coercitiva para ser interrogado. Um parênteses. No vídeo do YouTube que eu coloquei hoje sobre prova testemunhal, em relação à testemunha é diferente. Em relação à testemunha, caso não queira depor e sua oitiva é imprescindível para aqueles fatos, ela pode ser conduzida coercitivamente. Nesse artigo que está no SIGA, inclusive, é feita essa observação
É o site do Rogério Sanches Cunha, esse daí. Então, é bem bacana para tratar dessa ideia da condução coercitiva. Beleza? Eu acho que isso daqui, essa letra G, é uma questão bem bacana. Fique de olho nisso, porque é bem atual, tá? Então, cuidado com os livros antigos que vocês leiam sobre esse assunto. A leitura dos artigos, que eu falei que vai ser feito de uma forma corrida, a ideia da condução coercitiva, gente, que está nesse slide, era para estar no anterior, tá? Ficou fora do lugar aqui. Eu vou falar com vocês como que funciona a respeito do local de realização do interrogatório, que está lá no artigo 185 e seguintes do CPP. A diferença de aonde o sujeito vai ser interrogado pelo juiz, segundo a lei, vai depender se ele está solto ou preso. Se o réu está solto, é fórum, ele vai ser intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, beleza. Agora, se ele estiver preso, o CPP diz que, em primeiro lugar, tinha que ter uma sala de audiência no presídio, para todo mundo ir lá para participar da audiência. Isso acontece? Está na lei, mas acontece na prática? Não. A segunda opção é o interrogatório por videoconferência. Por muitos anos eu disse que isso não acontecia, agora acontece mais, tá? Acontece mais. Nem tanto quando o réu está na própria comarca onde o processo está julgando. Acontece mais quando o réu está em comarca diversa, né? O interrogatório por videoconferência para evitar a expedição de carta precatória. Então, o interrogatório por videoconferência também está lá no CPP e a gente vai ler como que a lei trata sobre o assunto daqui a pouco, para perceber que envolve questões de periculosidade do agente, né, ser uma pessoa perigosa, e, por tal razão, evitar essa terceira opção, que é levar ele ao fórum, né? E a terceira opção é levar o preso ao fórum para ser ouvido. E, por incrível que pareça, é a que mais acontece, né? Seja por ausência de aparato estatal para ter uma sala de audiência dentro do presídio, e seja também por ausência de aparato estatal para ocorrer interrogatório por videoconferência. O cara está dentro do presídio e lá no estabelecimento prisional tem uma sala de videoconferência para que ele possa ser ouvido de lá de dentro, ouvido lá do estabelecimento prisional. É muito difícil ver esse tipo de cadeia de investimento em cadeias públicas no país, né, em estabelecimentos prisionais no país. Então, acontece a última hipótese na prática, que é o cara preso ser encaminhado ao fórum para ser ouvido. Tá ok? Vou fechar aqui, vou ver se alguém tem alguma pergunta, e a seguir a gente vai ler o CPP. Professor, Oi. eu posso fazer uma pergunta sobre o conteúdo passado? Pode. Depois que eu terminar a leitura do CPP, eu abro para perguntas sobre o conteúdo passado, tá? Tá bom. Falou. Então, vamos ler o CPP sobre esse assunto. Eu vou fazer uma ou outra observação e depois fico aberto a perguntas dessa matéria, da aula passada, do que já está no SIGA. E quem tiver alguma pergunta sobre os artigos que a gente lê também pode perguntar. Então vamos lá, abram aí também o CPP. O assunto, o interrogatório do réu. Interrogatório. É tratado a partir do artigo 185. Vamos lá. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Percebam aqui, gente, qualificado e interrogado. Aqui está o que eu falei do interrogatório ser um ato bifásico, tá? Primeiro, a qualificação sobre a sua vida, peguei essa, se ele já foi condenado anteriormente. Nesse momento da qualificação, antes de começar, na verdade, o interrogatório, a perguntar dos fatos, o juiz já deixa claro para ele que ele tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e isso não pode ser utilizado em seu prejuízo. Na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. Constituído, ele contratou um advogado. Nomeado, a gente pode falar num advogado dativo ou na defensoria pública. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria, no estabelecimento em que estiver recolhido. Olha que sonho. Desde que estejam presentes a segurança do juiz,
do MP e dos auxiliares, bem como presentes o defensor, e seja garantida a publicidade do ato. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimentos da VARCS, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades. Então, quando que deve acontecer o interrogatório por videoconferência do réu preso? Para prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que por outra razão possa fugir durante o deslocamento para o fórum, né? Para viabilizar a participação do réu no referido ato, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal, para impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou vítima, desde que não seja possível colher o depoimento dessas por videoconferência, responder a gravíssima questão de ordem pública. Então, esse último, uma forma mais genérica. Da decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelo mesmo sistema a realização dos outros atos da audiência única de instrução e julgamento. Quais outros atos que são esses, gente? A oitiva da testemunha, da vítima. Em qualquer modalidade de interrogatório, é a questão da entrevista prévia que eu falei, gente. O juiz garantirá ao réu o direito à entrevista prévia reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido ao acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Então, se por acaso um esteja num local e o outro esteja num outro, será admitida a contato por ele, por meio de uma via de acesso específica para que eles façam a entrevista prévia antes de começar o interrogatório. A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizada por corregedores, pelo juiz da causa, pelo MP e pela OAB. Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que não se puder realizar o interrogatório nos termos do parágrafo 1º e 2º, ou seja, quando não puder ser feito no próprio estabelecimento prisional ou por videoconferência. Aplica-se o disposto no interrogatório por videoconferência no que couber a realização de outros atos processuais que dependam da participação da pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisa, inquirição de testemunha ou tomada de declarações do ofendido. Gente, esse daqui eu quero fazer uma observação. Entre as manifestações da autodefesa, do princípio da ampla defesa, além do direito de ser ouvido, que é o interrogatório, o direito de audiência, existe o direito de presença. O que quero dizer? Às vezes a audiência não é una. A audiência acontece de forma dividida, né? Não conseguem concentrar tudo num só dia. Quando, por exemplo, há testemunhas que moram em outras cidades, quando, por exemplo, há muitos réus, muitas testemunhas, são muitos os crimes praticados. Então, vamos imaginar que a audiência ocorreu, a coleta das instruções, dos atos de instruções probatórias, aqui ocorreram em 3 dias diferentes. No dia 10, no dia 15 e no dia 20. No dia 20 que o réu vai ser ouvido. Ele vai participar, vai estar presente no dia 10, no dia 15 e vai, porque ele tem direito de presença, de ouvir tudo o que vai ser falado, principalmente por testemunhas e pela vítima. E caso seja adotado o sistema de videoconferência, ele vai acompanhar tudo por meio da videoconferência, pela transmissão virtual por meio da videoconferência. Então, a videoconferência não é só utilizada para a oitiva do réu, é utilizada também para que ele possa acompanhar os outros atos da instrução probatória. Na hipótese do parágrafo 8º, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e pelo seu defensor. Tranquilo. Do interrogatório deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades,
e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelo cuidado dos filhos, indicado pela pessoa presa. Na verdade, isso já é colhido lá na delegacia, no interrogatório policial, quando o sujeito é preso. Depois de devidamente qualificado, aí vem o que a gente comentou agora há pouco do direito ao silêncio. E cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de começar o seu interrogatório, ou seja, aqui, antes de ele começar a ser inquirido sobre os fatos, o seu direito de permanecer calado e de não responder o que lhe foi formulado, as perguntas que lhe forem formuladas. O silêncio não importará em confissão e não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Tranquilo. Então, o silêncio dele não pode se extrair nenhuma carga negativa. 187. Bifásico. O interrogatório é constituído por duas partes. Acusado sobre a vítima e sobre os fatos. Na primeira parte, é sobre a pessoa, o que o interrogado responde? Sobre sua residência, meios de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez, em caso afirmativo, onde que ocorreu o seu processo, se houve suspensão condicional da pena ou do processo, se houve condenação, qual foi a pena imposta, se a cumpriu, e outros dados familiares e sociais que o juiz achar importante. Na segunda parte, que envolve os fatos, a primeira pergunta que eu falei é a geralzona. Se é verdadeira a acusação que lhe é feita. Aí, a partir disso, começa, não, excelência, não foi bem assim, pararei, parará, aí começa. Não sendo verdadeira a acusação, que se tem algum motivo particular não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la. Se conhece a pessoa ou pessoas a quem deve ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração penal ou depois dela. Não foi você? Então quem foi? Aonde você estava? Onde estava o tempo em que ele foi cometida e se teve notícia desta infração penal? Vai ser questionado sobre as provas que foram apuradas. Vai ser questionado se conhece as vítimas e testemunhas ouvidas. Ou, por inquirir, na verdade, já foram ouvidas, né? Porque é o último ato, o interrogatório. Se conhece o instrumento em que foi praticada a infração, ou qualquer objeto com que essa se relacione e tenha sido apreendido. Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Se tem mais algo a alegar em sua defesa. Então, no final de todas as perguntas, se ele tem mais algo a dizer. Após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. Na prática, gente, o juiz faz alguns questionamentos iniciais, mas quem aprofunda a título de questionamentos são as partes, tá? Aí as partes vão se aprofundando a respeito dos questionamentos. E quando a defesa diz lá, sem perguntas, excelência, sem mais perguntas, excelência, aí o juiz fala, tem mais alguma coisa que gostaria de falar em seu favor? Aí vai para o encerramento. Se o interrogando negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Se confessar a autoria, a confissão é um outro meio de prova, que será estudado, será perguntado sobre os motivos e circunstâncias do fato e se outras pessoas concorrem para a infração e quais sejam. Havendo mais de um acusado, como eu falei, serão interrogados separadamente. Artigo apresentado por escritos as perguntas, que ele responderá oralmente. Ao mudo, as perguntas são feitas oralmente e ele responde por escrito. E ao surdo mudo, tanto a pergunta é feita por escrito, quanto ele também responde por escrito. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, pessoa habilitada a compreendê-lo. Quando o interrogado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Isso acontece muito na nossa região, em razão de bolivianos que são presos
tráfico internacional de drogas. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório, de ofício ou a pedido fundamentado de qualquer das partes. Em relação a esse artigo 196, duas observações. Primeira, muito difícil ser renovado o interrogatório. Muito difícil isso acontecer. Eu nunca vi. Se ele foi feito de forma legal, não tem por que ele ser renovado. Segunda observação, de ofício não, galera. Quando vocês verem de ofício, no atual cenário que a gente está de direito processual, não assimilem juiz praticando atos de ofício. Ele tem que ser provocado mediante um pedido de uma das partes para realizar novo interrogatório, em respeito ao sistema acusatório que a gente adota. Beleza? Este foi o interrogatório, gente. Agradeço a quem esteve presente conosco essa noite. Quem está satisfeito, uma boa noite. Quem não tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, eu vou continuar na sala e até mais. Vou interromper a gravação. Vou ver se tem alguma coisa no chat. Quem quer fazer uma pergunta?